seu assento. Louvado seja Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá, estarmos reunidos como igreja. O privilégio nosso é termos essa liberdade de podermos adorar o Senhor em tempo, qualquer tempo. Abra sua Bíblia, vamos meditar juntos num texto da Escritura, do livro do Gênesis. Capítulo de número 32. Gênesis 32. Gênesis capítulo de número 32, vamos ler a partir do versículo 21. Diz assim: Assim passou o presente para diante dele. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: Deixa-me ir, pois já amanheceu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, Como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: Dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Amém, meus irmãos. Eis o texto da Escritura, a história sobre a vida de um dos personagens mais conhecidos da Escritura, Jacó, e depois mudou-se para sua nomenclatura para Israel a partir deste episódio. Irmãos, nós vivemos em dias muito difíceis, dias complexos, em que os valores são invertidos, em que a sociedade parece que está num trem desgovernado, sem direção e sem freio. Nós estamos assistindo invasões de perversidade nas famílias, nas escolas, no meio das crianças, onde o pudor, o respeito e as boas condutas não mais estão em moda. E a igreja, como um ente social que é, ela também padece, ela sofre tais afrontas. A igreja é o corpo de Cristo, portanto, ela conduz Cristo. Cristo é o cabeça, ela tem a presença de Jesus, ela tem o jeito de ser de Jesus, ela tem a reação de Jesus, ela tem a ética de Jesus.
Os dias são dias difíceis também quando olhamos para o manifestar da natureza. Novamente nós estamos assistindo no Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, uma calamidade em que milhares de pessoas estão morrendo, centenas de milhares estão desalojadas, desabrigadas, e a chuva não para. Nós temos que orar pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Apresente nas suas orações, apresente famílias, idosos, crianças, e que o Senhor Deus venha ter misericórdia. Ou seja, o mundo está sendo mexido, o cosmos está sendo abalado, seja na humanidade ou seja na expressão de Deus na natureza. Tudo está tão diferente, tudo mudou-se tão rápido. As gerações chegaram e parece que a gente não percebeu, e o bastão precisa ser passado, os princípios precisam ser ensinados, e o evangelho precisa ser pregado em qualquer momento, em qualquer hora. Eu louvo a Deus porque você está aqui hoje, porque hoje o Senhor tem uma palavra para a sua vida. Você consegue olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer: Deus tem uma palavra para a sua vida? Deus tem. Fala assim: ô Jacó, Deus tem uma palavra para você hoje. Quem era esse cara? Jacó, filho de Isaac e Rebeca, neto de Abraão. Jacó nasceu gêmeo de Esaú, seu irmão. E houve uma confusão em que Esaú quis sair primeiro do ventre, Jacó segurou no calcanhar dele. E havia uma promessa para Rebeca dizendo que o maior serviria o menor. E ambos nascem, crianças, adolescentes, crescem. E a bênção da paternidade, da primogenitura, obviamente, seria para o mais velho, para Esaú, que nasceu primeiro. E então Jacó se revela. O nome Jacó significa suplantador, o enganador, aquele que é malandro, aquele que dá um jeitinho de sempre. E então ele engana o seu irmão Esaú, ele negocia o seu direito de primogenitura, ele recebe do irmão dele, ele negocia com o irmão dele, ele ganha esse negócio. E depois, diante do seu pai Isaac, que já estava velho e cego, Jacó se veste com pelos, porque Esaú era todo cheio de pelo, cheio de homem de caça. Ele se veste com vestes de animais, e Jacó recebe a bênção de Esaú, da primogenitura. O pai não enxerga, só sente que ele é peludo, diz que o cheiro é de Esaú, mas a voz era de Jacó. E o pai pergunta: quem tu és? Ele diz: eu sou Esaú, sendo Jacó. E ali o abençoa, e quando o seu irmão chega do campo para receber a bênção da primogenitura, a bênção da prosperidade, a bênção da continuidade, a bênção da aprovação do pai sobre a vida dele, os negócios dele, ele ouve a notícia que o pai já tinha abençoado Jacó, que se passou por ele, Esaú. E ele intenta matar seu irmão, e agora Jacó foge. E ele vai para a terra distante, para o deserto, e ele vai até Labão, o seu tio, o irmão de Rebeca. E lá Jacó fica por mais 20 anos. Ele se casa, ele tem mulheres, ele tem filhos, 11 filhos nascem. Deus o abençoa, ele enriquece. Tem bens, tem animais, tem ovelhas, tem camelos, tem servos. E agora ele percebe que é o tempo, preste atenção, é o tempo de retornar para a casa do pai. É o tempo de retornar para a casa do pai. Mas ele sabe que Esaú está esperando para o matar, para o vingar. Então ele vem, caminhando com seus filhos, com seu gado e seus servos, e ele chega no Val de Jaboque. Diga comigo, Val de Jaboque. Isso. Ele chega neste val, que era um ribeiro, uma torrente, e ali Jacó começa a ficar aflito. É tomado de uma ansiedade descontrolada. Medo. Meu Deus, se eu passar este val, eu já entrarei nas terras de meu irmão, e eu vou ter que encarar o meu irmão. Depois de 20 anos eu enganei, eu menti, eu tomei dele a bênção, o direito de ser abençoado pelo pai. E ele sabia do ódio, da vindita, da vingança de Esaú para com ele. E então o que Jacó começa a fazer? Ele não dorme aquela noite. Por isso que eu li o 21 e 22. Naquela noite, depois do 22, naquela mesma noite. Que noite que é essa? É a noite que o medo prevalece. É a noite que a ansiedade se estabelece como gerente das suas emoções. É a noite que a incerteza: será que eu vou encontrar ele e vai me matar como? Que morrer eu vou.
Ele é homem de caça, ele é guerreiro. Eu sou pastor de ovelhas. Não tem como. É quando o medo nos paralisa e nos faz covarde diante das tribulações da vida. Quando chega naquele val, Jacó trava, fica paralisado, porque grande era o pavor de ter que encarar seu irmão. E esse medo fez com que do outro lado da margem, ele começa a mandar presentes para Esaú. Ele tem uma estratégia. Ele começa a mandar bois, ovelhas, camelos, bodes, presentes, dádivas para o seu irmão, porque é sabido que Esaú arregimentou 400 soldados, com porretes e espada na mão, para matar Jacó. De repente Esaú começa a receber esse monte de presente, esse monte de dádiva, e pergunta: para quem é isso? Para quem será isso? E o servo diz: isso aqui é de Jacó para o nosso senhor Esaú. Mas nada dos presentes, nada das dádivas aplaca o rancor, a amargura, o desejo de vingança de Esaú para com Jacó. E então o medo, a ansiedade, quando junta medo e ansiedade, isso nos torna pessoas covardes que não conseguimos encarar a realidade, por mais dura que seja. A mistura do medo com a ansiedade gera covardia nas pessoas, e por isso elas fogem para dentro da casa, para o escuro. Então, no versículo 9 e 11 do capítulo 32, diz que Jacó lembrou-se do Senhor e orou. E ele disse: Senhor, eu tenho medo. É chegada a hora de se encontrar com meu irmão, mas o Senhor falou que faria da minha descendência grande. O Senhor falou que me faria voltar para a casa do meu pai abençoado. Irmãos, a melhor hora para se lembrar de Deus realmente é a hora da aflição, é a hora da tribulação, é do medo, é na hora do desespero, quando a gente fica desesperado, quando a sua mente não sabe mais o que pensar, tudo que se fez deu errado. Esaú não se acalmou com os presentes, continua vindo com 400 soldados armados para acertar as contas. E o que fazer quando não se tem o que fazer? Então Jacó se prostra, ora ao Deus de Abraão, de Isaque, seu pai, diz: Senhor, me ajuda, me ajuda. Então ele manda os bandos e os presentes na frente para encontrar Esaú, e fica no acampamento aquela noite. Passa as crianças no val, passa as mulheres, as servas das mulheres, os animais, manda o pessoal indo embora enfileirado, e ele volta para o ribeiro do lado de cá em Jaboque, e fica ali aquela noite. Naquela mesma noite, por 3 vezes, diz o texto. Os pais da igreja tinham o costume de chamar as grandes aflições da vida como a noite escura da alma. Quem aqui já não teve que enfrentar uma noite escura da alma? E noite não é a cronologia de 12 horas sem sol. Noite é um período, noite é um tempo, noite é uma fase. O choro pode durar uma noite, não significa que será uma noite de 12 horas. Pode ser uma noite de anos, pode ser uma noite de meses. Quantos de vocês já passaram por noites escuras de alma, de anos? Seja enfermidade, seja de desilusão, seja de depressão, seja de tristeza profunda. Noites escuras da alma são épocas em que nós temos que dobrar os nossos joelhos. E durante aquela noite ele se levanta. Perceba como ele está ansioso, não para, está nervoso, com medo, não consegue dormir, descansar. Pega toda a família, seus filhos, mulheres, e os faz passar o val de Jaboque. Fez passar todo aquele que pertencia. Ele passa o pessoal e tudo quanto tinha, e fica na margem do outro lado, sem nada, sem ninguém, fica só. É o barulho da correnteza do ribeiro. E ele olha e vê os filhos indo, e vê as mulheres que ele amava indo para se encontrar com a morte. Esaú se aproximava. Jaboque é o lugar. E o que significa Jaboque? Conflito intenso, guerra profunda, combates.
Assim estava o coração de Jacó. O lugar Jaboque revela o que de fato estava dentro dele. Não são os lugares que dão tom na nossa vida, somos nós que determinamos os ambientes. Jacó, em Jaboque, lugar de conflito. Jacó está naquela noite terrível, solitário, e no lugar dos conflitos, das lutas internas. Tudo isso está nele. Lutas, conflitos, lembranças de ter enganado o irmão, de ter mentido para o pai, tormentos, experimenta cochilar, pesadelos. Veja, ele tentou fazer de tudo que um Jacó pode fazer. Tentou lograr Esaú com os presentes, tentou ludibriar Esaú com os bandos de servos. Ele escorregou para lá, escorregou para cá, fez planos, armou seus esquemas, mas não conseguiu nada. Seu irmão estava vindo para lhe matar. E assim somos nós na noite da vida, a noite escura. Levanta de noite, tem um plano, tem um pensamento, tem uma lembrança, tem uma saída, mas não dá certo. Mas aquele não vai dar, eu preciso daquele, eu dependo daquele outro. Deus tem misericórdia, eu não consigo mais dormir e nem descansar. E quando durmo são pesadelos que emergem da minha alma. Quando nós vivemos nossa vida em Jaboque, nós lutamos pelo nosso braço, confiamos apenas nas nossas tentativas de acertar, fazemos de um tudo para enrolar, para lograr, gastamos energias demais pensamos, porque estamos em conflitos, em lutas, e quem vive em conflitos e lutas, geralmente vive numa noite gelada, escura, solitária, e não sabemos mais o que fazer, não sabemos para onde ir. A sensação é de que logo vou perecer. A sensação é de que eu vou ser engolido pela situação. Esaú vai chegar a qualquer momento e será o meu fim. O que eu fiz, o que passou, e não dá mais. Ele passa todo mundo e volta e fica só, sem nada. Talvez você esteja assim aqui hoje, sem saída, sem um planejamento reto e linear, sem uma expectativa de mudança. Você esteja aqui hoje precisando de um milagre. Talvez você que esteja me ouvindo aqui hoje não acredita mais que Deus possa te ver do outro lado do val. A vida está acontecendo para quem passou, continua caminhando, as crianças, as famílias, mas ele não consegue evoluir, não consegue progredir na fé, no ministério está amarrado, vê, sabe, mas não evolui, nos negócios, na família, na alma. Mas quando Deus te toca, tudo muda. Você sabia quando há o toque de Deus, tudo pode mudar? Você consegue dizer para alguém aí que quando Deus toca, Ele pode mudar? Esse é o grande milagre a ser vivido, o toque transformador de Deus. Quando Ele fica sozinho, e a gente se sente só no meio de muita gente, não é verdade? Porque sozinho é nos meus pensamentos, sozinho é no meu problema, na minha interioridade. Quando a gente fica sozinho consigo mesmo, só Deus sabe o que está acontecendo lá de dentro. Ele conhece o seu coração, sonda a sua mente, percebe os caminhos do sentimento, conhece, pesou as suas emoções, só Deus sabe. De repente ele está só, e a solidão é interrompida por um ser, que o texto chama de anjo, ou de homem. E esse ser de Deus chega em Jaboque, e Jaboque significa luta. Então Deus entra na luta. Diga comigo, Deus entra na luta. Ele entra na luta do Jacó, que está em conflito, que está em intensidade de raiva, de ódio, de fraqueza, de medo, de pânico, de tentando achar um esquema, não consegue. Deus chega e Deus entra no Jaboque, que é a luta, que é o conflito, que é a tensão. E Deus entra na luta. Deus entra nas nossas lutas, irmãos. Deus não te deixa só nas suas lutas. Deus não te desampara, principalmente nas suas tribulações, nas suas aflições. E Deus entra na luta.
naquela luta que levou toda, diz o texto, aquela noite, até o romper da alvorada. Enquanto Esaú marchava para acertar as contas, do lado de cá com Jacó, Jacó não está dormindo, está sozinho, não está sozinho, Jacó está lutando com Deus. Enquanto o inimigo, a ameaça, a prova de fogo se aproxima para acertá-lo, ele está lutando com Deus, lutando com o anjo do Senhor, porque as nossas grandes lutas, escute aqui, as nossas grandes lutas não são com os homens. Na verdade, as nossas grandes lutas sempre são com Deus. Sempre é com Deus. Por isso temos que perseverar com o Senhor. Aí vem o versículo 25 e diz que aquele homem, por que o texto chama o anjo de homem? Perceba os detalhes. Diz homem, porque o drama de Jacó é com sua humanidade caída, é com sua humanidade tomada por uma natureza de abismo, dominada por uma perspectiva de queda, de Adão, de pecado, de rompimento com Deus. E Jacó está num nó de alma, de sentimento, porque o pecado faz isso mesmo com a gente. O pecado não faz mal a Deus, o pecado não atinge Deus, porque Deus é santo, santo, santo. O pecado te faz mal. Por isso que Jesus disse ao paralítico de Cafarnaum. Jesus está numa casa ensinando em Marcos capítulo número 2, é ou não é? A casa está cheia, Jesus ensinando na sala da casa, o pessoal aos pés aprendendo da boca de Deus os teores da eternidade. Daqui a pouco chega 4 amigos, trazendo numa maca um amigo paralítico. O pessoal quer entrar, o pessoal quer ficar perto de Jesus, quer contar para Jesus, toca nele, cura ele. O pessoal da porta diz, não, aqui não cabe, eu quero tocar nele também, aqui não cabe. O pessoal pensa, subiram no telhado, destelharam, Jesus está aqui, está falando aqui. Destelharam, desceram o paralítico aos pés de Jesus. E Jesus, vendo-lhe a fé, disse, perdoados são os teus pecados. Mas ele está doente, ninguém estava falando de pecado. Por que Jesus falou, Natan, para um paralítico, para um doente? Perdoados são os teus pecados. Porque os pecados adoecem. Olharam para Jesus os fariseus, porque tinha gente, todo tipo naquele culto, naquela casa. Fariseu, saduceu, escriba, adorador. E eles estão em todos os cultos, olhando, julgando, analisando. Uns adoram, outros se entregam, uns analisam, outros julgam. Eles pensam, mas quem é esse homem para dizer que perdoa pecado? Jesus pergunta, o que é mais fácil? Dizer ao paralítico, perdoados são os teus pecados? Ou dizer, levanta-te e anda, para que saibais que o Filho do Homem tem poderes na terra para perdoar pecados. Disse ao paralítico, filho, perdoados são os seus pecados, toma a tua cama e vai para a tua casa. Aquele pessoal da porta que não deixou o paralítico entrar, vai ter que ver, dá licença porque o paralítico está saindo, vocês perderam a bênção. O paralítico entrou de um jeito, porque a fé viva nos leva sempre aos pés de Jesus. E quando você chega aos pés de Jesus, você volta diferente. Você pode chegar caído, você pode chegar numa cama, você pode chegar humilhado, aborrecido, triste. Você sai de lá com a cama na mão, levantando as mãos para cima, glorificando a Deus, porque é encontro com Jesus. Jacó e a humanidade caída na perspectiva daquele homem. Diz o texto que tocou-lhe na articulação da coxa, deslocando-se Jacó naquela luta. Então o anjo lhe disse, deixa-me ir, porque já rompeu o dia, já amanheceu, Jacó. Nós estamos nesse pega aqui de foice, quase a noite toda, e soco, e golpes, e chute, e segura, e mata leão. E o anjo faz assim, não, vai me derrubar, e levanta. E Jacó luta como ele lutou sempre, na força da sua mão. Deixa-me ir porque já amanheceu. Ao que ele responde, não te deixarei ir se não me abençoares. Preste atenção nisso. Deixa-me ir se não me abençoares. Que interessante. Um homem, Danilo, que tinha filhos, 11.
11, homem próspero, Diguinho, gado dando por mão tudo, bens marinho, tinha tudo, ele era rico, Deus o abençoou, e porque ele disse, não vai embora, já que eu estou nessa luta, não te deixarei ir se não me abençoares. Mas, que bênção ele está falando? Que tipo de bênção que ele está sinalizando? Sabe o que é? É que quando somos tocados pela mão de Deus, tudo em nós muda. Até os nossos desejos mudam. Até os nossos valores mudam. O que era bênção para ele, filhos, prosperidade de bens, de animais, de camelos, valia muito naqueles dias, de servos, não significa mais nada. Eu quero algo que a minha alma diz que vale. O que vale para você? Quando a gente é tocado por Deus, tudo antes parece que fica desarticulado, sem sentido. Ele tocou na articulação da coxa, desarticulou o físico, mas desarticulou o construto de um enganador. E erigiu e construiu a convicção de um adorador. Quando Deus toca, as coisas mudam, os valores mudam, a ótica muda, os anseios são outros. Você não é mais refém de sentimentos de culpa e de medo. Quando Jacó recebe aquele toque divino pela mão de Deus, ele então recebe o que ele tanto precisava: a transformação da sua vida. Sabe, irmãos, você pode ser crente, você pode ser cristão há muito tempo, mas você precisa ter vida transformada diariamente. Jacó era neto de Abraão. Você acha que é fácil ser neto de Abraão? Abraão foi assim. Quero ver você, hein, Jacó, que é da família dele. Que peso que é ser neto de Abraão, irmão. Que comparação terrível. Amigo de Deus. Não te deixarei ir, senão me transformar, porque eu não aguento mais lutar com Jacó dentro de mim. Eu não aguento mais lidar com a vida a partir do engano, do pecado. Então o anjo lhe pergunta: como te chamas? Foi a pergunta que Isaac fez para ele: quem tu és? Ele disse que era Esaú. Mas agora ele cai na real, porque a conversão, a transformação coloca com você de frente do próprio espelho. E ele diz, não enganou, ele disse: o meu nome é enganador. Eu sou 171 do Isaac. Eu sou o suplantador do Esaú. Eu me chamo Jacó. Novamente o anjo interpela e diz: não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Que coisa linda do Evangelho é isso! Quando recebe o toque das mãos de Deus, a primeira coisa que acontece é a conversão do caráter daquele homem. Sua identidade é totalmente transformada em outra, sua mentalidade é renascida, e daí para frente, o cenário da sua vida será transformado. É tirado da escuridão daquela noite escura em Jaboque, e é transportado para a luz de Peniel, que significa a face de Deus. O toque da mão de Deus. Se tem uma coisa que a Escritura destaca, é a mão de Deus. É a mão de Deus quem atolou no barro e imprimiu as digitais e fez Adão. Foi a mão de Deus que sinalizou para Abraão: vem comigo, sai daí. Foi a mão de Deus quem conduziu o servo Eleazar a encontrar-se com Rebeca no poço. Foi a mão de Deus quem guiou o cesto de Joquebede e o colocou, aquela criança Moshe, nas mãos da filha de Faraó. Foi as mãos de Deus quem segurou o mar vermelho pela direita e abriu as águas da esquerda e fez a nação passar em seco pelo mar vermelho. Foi a mão de Deus quem conduziu a nuvem da presença. Foi a mão de Deus que estava com Josué, enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas no monte. Foi as mãos de Deus quem tirou o obstáculo. Foi a mão de Deus que tirou o impedimento do Jordão, quando o Jordão estava cheio, e o sumo sacerdote, com a arca da aliança no ombro, tocou os pés do Jordão.
as águas pararam, e a nação passou e entrou na terra prometida. Foi a mão de Deus quem segurou o sol no meio do dia, quem parou os astros no cosmos, e nunca houve dia como aquele dia, e deu vitória a Josué. Foi o dedo de Deus quem mexeu nos ponteiros do relógio do palácio real. A mão de Deus estava na Babilônia, quando o rei tomou os vasos do templo do Senhor, os vasos de ouro do templo da casa de Deus, e estavam se embebedando, estavam se prostituindo com os vasos, os utensílios santos de Deus. Mas a mão de Deus chegou na história, e na parede estulcada do palácio da Babilônia escreveu: Mené, Mené, Tekel, Uparsim, de ti é tirado o reino. Ninguém brinca com os vasos de Deus. E deixa eu te dizer, a mão de Deus está sobre a sua vida. A mão de Deus, foi a mão de Deus quem abriu os céus quando Isaías entrou no templo. A mão de Deus abriu os céus, abriu os olhos de Isaías e disse: Isaías, não temas, Uzias morreu, o trono de Israel está vazio, mas eu sou o Senhor, estou no trono, Isaías. Foi a mão de Deus que, quando Jesus abaixou, começou a escrever na poeira da Palestina, diante de uma mulher pega em adultério e os acusadores com pedra nas mãos. Foi a mão de Deus que fez os acusadores saírem envergonhados dali. E também em João capítulo 10, Jesus falou que os filhos amados de Deus, que as filhas amadas de Deus não estão ao léu, não estão jogados na sarjeta do mundo, não estão esquecidos, mas eu sou bom pastor que dou a vida pelas ovelhas. Elas conhecem a minha voz, eu as tiro para fora para a pastagem porque dou liberdade, mas elas estão na palma da minha mão e ninguém as arrebata de mim. Foi a mão de Deus quem jogou Saulo de Tarso na lona, porque ele caiu do orgulho, da vaidade e da religiosidade na estrada de Damasco. Foi a mão de Deus que o apóstolo João sentiu, quando ele olhou para um ser que tinha os olhos como chama de fogo, do juízo para os ímpios. Quando ele olhou para trás e se ouviu voz como de muitas águas, ele viu um ser com os olhos como chama de fogo, com cabelo como a lã branco, falando da sua glória, um cinturão de ouro no peito, falando da sua divindade, com vestes talares e os pés tirados de um latão reluzente, falando que ele vai pisar e esmagar a cabeça da serpente. Foi dali que ele viu na sua boca uma espada afiada de 2 gumes, e então quando o vi, eu caí como morto, mas a sua mão, e eu queria que essa mão tocasse você nessa noite. A mão de Jesus tocou e disse: João, não temas. Ei, você que me ouve, que se vê fraco e caído, solitário e esquecido, não temas. Eu sou o primeiro e o último, João, o alfa, o ômega. Estive morto, mas eis que vivo para sempre, e trago na mão a chave do inferno. Recebe esta palavra em nome de Jesus. Oh, levante as suas mãos para o alto nesse instante. Feche os teus olhos e adora Jesus por um instante. Eu não sei qual é o obstáculo, mas a mão de Deus vai arrancar esse obstáculo. Eu não sei qual é o impedimento, mas a mão de Deus vai tirar esse impedimento. Eu não sei qual é o levante de Satanás, mas a mão de Deus vai entrar em ação por você, por você. Receba esta palavra hoje pela fé. Receba o toque da mão que faz, da mão que refaz, da mão que forma, da mão que reforma, da mão que mexe e remexe, da mão que inverte valores, da mão que abre, da mão que dá passagem para você. Oh, aleluia! Talvez você esteja como José, na fossa, no buraco, mas a mão de Deus é estendida para você nessa noite. A mão de Deus é estendida porque Ele viu o seu drama, Ele viu a sua tribulação, e o socorro bem presente vai descer até você, vai descer até você.
em nome de Jesus. Deus te trouxe hoje aqui hoje para te socorrer, para te dar esse socorro. Aleluia, aleluia. Oh Espírito Santo de Deus. Pastor, mas ela adentra no profundo. A mão de Deus entra onde a medicina não entra. A mão de Deus entra onde a mão do juiz da terra não entra. Ah, pastor, mas é no profundo da alma. A mão de Deus entra onde a psicologia não entra, onde a terapia não entra, onde o remédio não toca. A mão de Deus, ela mexe, ela toca na sua articulação, ela muda o bêbado num homem liberto, ela liberta o homem das drogas. A mão de Deus cura, a mão de Deus ainda faz. É a mão de Deus. Nós vivemos em dias em que parece que a mão de Deus ficou descartada das hipóteses. Qual é a hipótese? Esaú chegar e me matar. Bom, se eu correr ele vai me pegar. Parece que do nosso planejamento a mão do milagre não está presente mais. Parece que a gente não contava com as mãos de Deus. Nós estamos padecendo pela ansiedade, porque não conseguimos descansar nas mãos de Deus. Mas nessa noite, deixa eu atualizar, a mão de Deus está atuante. Um dia, Jeremias recebeu a palavra: desce tu na casa do oleiro. Oh, Jeremias capítulo 18, irmão, essa palavra ficou muito tempo na minha vida. Jeremias chegou na casa do oleiro, e lá estava o oleiro, mexendo, segurando, rodando, pedalando a roda, segurando, e assim está você. Parece que não tem forma, não está pronto, não está quase pronto, trincou. Faz de novo. E Jeremias e o barro se desfazendo, trincando na mão do oleiro. De repente o oleiro amassa o barro, joga um pouquinho de água, amassa o barro e faz assim: não poderia eu fazer isso da casa de Israel? O melhor lugar para se quebrar, irmãos, ainda é nas mãos do oleiro, porque ali ele te refaz. Ele está em Jaboque, o lugar do conflito. O anjo luta com ele a noite toda, toca na sua articulação. Não te deixarei se não me abençoares. Como tu chamas? Jacó. Não te chamarás Jacó. Acabou o ciclo do Jacó. Agora tu és Israel, porque como príncipe lutaste, encarou a Deus na face. Como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. Mas no mesmo lugar, ele dá outro nome. Aquilo que era Jaboque, vira Peniel. Peniel significa face a face de Deus. Via Deus na face. E o texto é tão poético, é tão lindo, que quando ele batiza o lugar de Peniel, face de Deus, sabe o que diz o próximo versículo? E o sol estava nascendo. Porque quando você fica na face de Deus, a luz brilha. O medo, o pânico da noite, aquela tensão assustadora da noite, se vai, e surge um novo dia. E agora escute isso, porque o anjo fala com Jacó repreendendo: me solta, eu preciso ir, porque já vai nascer o dia. Não era um anjo vampiro. Me deixa aí, já está amanhecendo. Por que o anjo tem que sair antes do sol nascer? Porque aquele anjo foi enviado para um ciclo na vida de Jacó. Foi na fase da noite. E aquele anjo veio para estabelecer e sedimentar a real e verdadeira identidade de Jacó. Chega de ser Jacó enganador, você agora é Israel.
O anjo deu a Jacó, localizou em Jacó a identidade perdida nele. Era isso que o anjo veio. Por isso que o anjo não precisava ficar até o amanhecer, porque a identidade, a conversão aconteceu naquela noite. Agora é um novo dia, uma nova história, sem lutas, mas na face de Deus. O que o Senhor me manda pregar aqui hoje, receba esta palavra, é que a sua fase da noite está terminando. Feche os teus olhos, receba isso aí, levante as suas mãos. É muito sério o que eu estou dizendo aqui. Essa noite escura, esse drama existencial, está para ser interrompido por um sol de justiça, que vai nascer no seu horizonte, e então tudo fará sentido, e dará a você coragem, ousadia, intrepidez e autoridade, para você atravessar esse val, e encarar o que for, o que preciso for até Esaú, com seus 400 soldados, porque você sabe que a mão de Deus que te tocou, estará com você diante desse encontro. Recebe esta palavra, o seu ciclo da noite escura está se encerrando, o anjo tem que sair, um novo tempo de vitória chegará, porque eis que é passado o inverno, a chuva cessou na terra, se ouve os cânticos dos pássaros, e o tempo de cantar chegou, aleluia, o novo tempo chegado para a igreja, o novo tempo de despertamento para a sua vida. Recebe esta palavra em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Jacó é o homem ferido por Deus, que depois de ferido e marcado pelas mãos de Deus, logrou êxito em mudar todo o cenário da sua história. Ele andava diferente, porque tinha uma marca, porque quando Deus o tocou, ele andou diferente. Não adianta a igreja estar abarrotada no Brasil de gente, se não tiver gente transformada e andando diferente. O nosso testemunho do meu caminho, das nossas andanças, independente dos ambientes, tem que testificar que eu ando diferente. Senão não é convertido, é nada, é agregador de igreja. Ele andava diferente porque ele tinha uma marca. Agora escute, Jesus é o homem perfeito, ferido de Deus, homem de dores, que depois de ferido pela cruz, 3 dias depois, o sol da ressurreição raiou, e ele tem mudado a história de todos aqueles que nele crê. Jacó é o homem ferido por Deus, que é mudado. Jesus é o homem perfeito, ferido de Deus, que muda as pessoas, que transforma as pessoas. Assim como Jacó ficou marcado pelo toque de Deus, Jesus ainda quer marcar muita gente. Jesus ainda quer desarticular muitas vidas tortas. E a garantia da marca de Jesus é o selo do Espírito Santo em nós. É a marca da vitória da cruz, da vitória da vida sobre a morte. Ei, Jesus quer mudar a sua vida. Jesus quer mudar a sua história. Abra o seu coração e deixe Jesus entrar, te tocar, porque depois que você tiver o toque de Jesus, essa noite escura do mundo vai passar, o medo vai embora, e um novo dia com Jesus nasce, um novo dia, um novo tempo de paz, de graça, onde você começa a andar diferente. Agora pensa comigo, você consegue imaginar esse cenário comigo? Não, você consegue imaginar comigo? Eu vou contando aqui, você consegue imaginar ou não? Sim ou não? Imagina Jacó, do lado de lá, andando, mancando. Passa o riozinho, anda um pouco, do lado de lá tem um bando de gente enfileirado. 2 mulheres e 2 servas, 4 mulheres, 11 crianças, filhos. E lá longe aquele poeirão se levantando, Esaú vindo com 400 soldados marchando. Antes Jacó, Vitória, mandou todos os filhos e as mulheres na frente. Tânia, porque ele era malandro. Bom, ele que mate as crianças, olha que responsabilidade. Que mata as crianças, eu vou fugir. Mas quando ele é tocado por Deus, diz o texto que ele passa na frente de todo mundo, vem cá. Olha para as crianças. José, os filhos, as mulheres. E agora, Fausto, ele é quem vai na direção de Esaú.
E ele vai lutar, não como Jacó, ele vai lutar como servo de Deus, tocado por Deus. E ele começa a sua luta, sabe o que ele faz? Ele ajoelha no chão, coloca a cara no chão e diz: abençoado seja Esaú, filho de Isaque e de Abraão. Dá mais 7 passos, ajoelha de novo, bota a cara no chão e diz: abençoado seja Esaú, filho de Isaque e de Abraão. E Esaú vendo aquela cena toda, imagina isso, irmão, 20 anos sem se ver, ódio de morte, tocado e convertido por Deus, Esaú com espada na mão para matá-lo, trucidá-lo. E então Jacó se prostra 7 vezes com a cara no chão. Na última vez ele se levanta e diz: abençoado seja Esaú, filho de Isaque e de Abraão. Diz o texto, imagina isso, Esaú pega a sua espada, joga no chão, sai correndo na direção de Jacó. E Jacó mancando: abençoado seja Esaú, filho de Isaque e de Abraão. Abençoado seja Esaú. E Esaú chega perto dele, olha dentro do olho dele e o abraça. E diz o texto que eles choram juntos. A gente tem mania de querer tirar a explicação primeiro para ver quem tem razão, depois abraça. Está errado. Abraça primeiro, porque o abraço tem um poder enorme de romper grilhões. Ele abraça Esaú e o beija, e Jacó beija Esaú. E Esaú olhando para ele dizendo: meu irmão, por que tu mandasse todos esses presentes? É que o teu servo quis aplacar a fúria. E então, esse aqui ele mostra: essa é a minha família que Deus me deu na terra de Labão. Meus filhos, 4 mulheres. Olha a situação que eu estou até mancando. Os bens, o gado, é tudo do meu Senhor. Aí vem um dos versículos mais lindos de toda a Bíblia, irmãos. Esse versículo, ele mexe comigo. Versículo 10, o 33. Jacó diz para Esaú: peço-te que aceites o meu presente. Aqui, irmãos, porque vi o teu rosto como se estivesse contemplando a face de Deus. Irmãos, o que é ser igreja? Se não olhar na cara do Jacó, do Esaú, e ver Jesus na cara dele. Olhar na cara do seu desafeto, do seu grande oponente adversário, e ver Jesus na face dele. Isso desarticula. Perceba que os termos que ele usa são todos termos daquilo que ele viveu. O anjo o desarticulou, e ele desarticula Esaú pelo amor. Ele batizou o lugar que ele foi tocado por Deus como Peniel, face de Deus. Aí ele diz assim: eu vi a tua face como Peniel. Esaú pôde perguntar: mas o que é Peniel? Aquele negócio é Jaboque, é conflito. É conflito ainda para você, Esaú. Porque por quem é tocado por Deus, o Jaboque é transformado na face de Deus. E ele viu a face, a cara de Deus no seu irmão. Isso é profundo. Após o toque, realmente ele é mudado em outro, ao ponto de ver a face do seu maior algoz como a face de Deus. Viu Peniel em Esaú, porque Peniel é em nós. Eu vejo, Tati, aquilo que eu projeto. Se você odeia, se você tem rancor e mágoa, você vai projetar e vai ver coisas ruins, vai ver carrancas. Mas se você é cheio do amor de Deus, da graça de Deus, a sua mente vai projetar e você vai ver a face de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus. Esse é o nosso desafio como igreja nessa cidade: recuperar a imagem e semelhança de Deus nos homens, nos munícipes de Itaí. Olhar e contemplar no caído, no miserável, ou no rico, ou no pecador, ou no religioso, a face de Deus. Você consegue ver Deus hoje aqui em alguém? Olha para trás, para o lado aí. Você consegue ver Deus? A Tati olhou para o Tito e fez até assim: Senhor, porra, que é isso?
Meu Deus, o que é a igreja, senão a família dos filhos de Deus, daqueles que têm a imagem e semelhança do Senhor restaurado pela cruz, e a gente tem o olhar de Jesus, e a gente tem a mente de Cristo, e a gente tem o jeitão de Jesus, e todos no movimento do ágape, a gente se perdoa e se ama, a gente se humilha, se prostra, e a gente abençoa e diz: abençoado seja Esaú, filho de Abraão e de Isaac. Esse é o ambiente mais sadio do mundo, não é uma loucura religiosa, não. O ambiente da igreja é um ambiente que exala a fragrância do conhecimento da face de Cristo. Se coloque de pé. Eu te convido hoje a viver essa travessia do Jaboque a Peniel, do conflito para a face de Deus. A noite já está passando, e eis que o sol se prepara para reluzir no crepúsculo da manhã. Fecha os teus olhos, vamos louvar o Senhor de todo o coração. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol. Fecha os teus. Nunca houve noite que pudesse impedir. Foi assim mesmo, né? Todos aqueles que são milagres, aplauda Jesus, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Aplauda. Receba esta palavra hoje, de Deus para a sua vida, e saia daqui fortalecido e vitorioso no nome de Jesus.